Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe sua vida. Hoje, sexta-feira, nós estamos aqui para realizarmos a nossa leitura diária concernente à Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando esta semana e a nossa leitura diária nesta sexta-feira, ela nos está proposta no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 16 e o versículo de número 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 16 e versículo 17, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. O tema da nossa leitura diária nesta sexta-feira, ele nos dirá que falsos profetas se levantam, mas cada um de nós deve estar atento à voz de Deus. O tema, ele vai nos dizer: falsos profetas se levantam, mas cada um de nós deve estar atento à voz de Deus. Quando olhamos para o texto que aqui mencionamos, nós precisamos compreender em que tempo que está sendo proferida essa profecia, quem está proferindo e o que está acontecendo como pano de fundo nessa história. Quem está profetizando, quem está trazendo esse oráculo de Deus, é o profeta que tem por nome Jeremias, é o mesmo profeta que escreve o livro das Lamentações. Quando Jeremias ele está profetizando esta palavra, este oráculo de Deus, quando ele está anunciando esta mensagem do Senhor, ele está anunciando ainda antes que Judá fosse levado cativo para a Babilônia. Ele está profetizando ainda antes que houvesse o cativeiro de Judá, que é o objeto de estudo da nossa aula deste domingo. Agora, Jeremias aqui, ele traz uma palavra e é uma exortação de Deus ao povo em decorrência dos falsos profetas. Deus, ele usa Jeremias com uma palavra enfática e forte para dizer que aquilo que estava sendo profetizado para o povo eram apenas visões ou pensamentos do próprio coração humano, mas não aquilo que vinha da boca do Senhor. Para compreendermos isso, nós precisamos perceber que Jeremias foi um profeta que, na sua época, para o povo de Judá, que eram os seus ouvintes, para os falsos profetas, para os falsos sacerdotes, ele foi um profeta considerado como um agoureiro, como alguém que só tinha palavras ruins a trazer. Isto pelo fato de que o povo estava em pecado, o povo havia virado as costas para Deus, mas esperava que do céu viesse a bênção, esperava que do céu viesse a paz, viesse coisas boas da parte de Deus. E Jeremias ele é levantado pelo Senhor no meio desse contexto, procurando trazer ao povo uma palavra de arrependimento, porque Deus sempre antes de executar o juízo, ele dá oportunidade de arrependimento, e Jeremias ele é usado nesse contexto. Porém, em contrapartida, havia vários outros que se diziam profetas e até eram profetas em Jerusalém, mas que estavam profetizando conforme o desejo do seu coração e não conforme, de fato, a boca de Deus estava dizendo.
E Jeremias, nesse contexto, ele é usado por Deus, e o próprio Deus aqui fala dizendo ao povo: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Aí o verso 17 vai dizer: dizem continuamente aos que me desprezam. Olha o que Deus está dizendo. O povo está me desprezando, mas eles estão dizendo que vocês vão ter paz. Vocês estão desprezando a mim, o Senhor, e esses profetas estão dizendo que eu estou falando que vocês vão ter paz. Mas não é bem assim que vai acontecer. E aí, logo a seguir, nos próximos capítulos deste livro do profeta Jeremias, está localizada a profecia onde Jeremias é usado por Deus, e Deus revela que o tempo do cativeiro em Judá seria de 70 anos. O povo não se arrependeu do seu pecado, foi levado cativo, e por isso nós precisamos cuidar nos dias atuais. Porque, como diz-nos o tema da nossa leitura, falsos profetas se levantam, mas cada um de nós deve estar atento à voz de Deus. Havia vários falsos profetas aqui profetizando que tudo ia dar certo. Continua pecando, continua fazendo o que é errado, que tudo vai dar certo. Era essa a palavra que estava na boca dos falsos profetas. Mas a palavra na boca de Jeremias era: arrependei-vos, porque o juízo de Deus virá. A vara do Senhor vai pegar vocês. É importante nós atentarmos a isso. Que possamos ouvir a verdade de Deus. Fira ela o nosso orgulho. Venha ela causar feridas na nossa prepotência. Mas que a verdade de Deus seja verbalizada aos nossos ouvidos, para que tenhamos oportunidade de arrependermos-nos de nossos pecados e de fato convertermos-nos ao Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe. Esta foi a leitura dessa sexta-feira, e que a paz de Cristo Jesus esteja em teu coração.